Confira agora o testemunho da nossa amiga blumenauense, a Jéssica. Estamos aqui no sul da Nova Zelândia e encontramos uma blumenauense, lá de pertinho de Joinville, de Santa Catarina, que está morando aqui alguns dias, algumas semanas, né? E o nome dela é Jéssica e a gente quer conhecer um pouquinho melhor ela. Bom, meu nome é Jéssica, eu tenho 29 anos e sou de Blumenau, nascida e criada. Eu sou de uma família cristã, nasci num lar cristão. Os meus pais, assim, não porque são meus pais, mas são muito gente boa, então eu nasci num lar muito equilibrado. Sou filha única. Por causa disso, muita gente acha que eu sou mimada, isso e aquilo, mas não é bem assim. Pelo menos não do teu ponto de vista. Não, do meu ponto de vista eu não sou. E eu sou de uma família que tem bastante meninos, então eu sempre tive muitos primos meninos mais velhos do que eu. Então, desde pequena, acostumada a brincar de descer barranco com casca de árvore, brincar de carrinho de rolimã. Eu tinha coleçãozinha de carrinho de ferro quando era pequena, porque os meninos tinham, então eu também queria ter. Então, quando eu estava fora de casa, eu brincava com os meus primos de brincadeira de menino. E quando eu estava dentro de casa, eu brincava com as minhas bonecas, tinha minhas Barbies, minhas casinhas e tal, né? Normal. E assim, eu me lembro que eu morava numa casa onde meu bisavô morava. E morava bastante pessoas lá, meus tios, meus primos. Então todo dia era dia de brincadeira. Porque a gente chegava do jardinzinho, nós devíamos ter assim, uns 5, 6 anos mais ou menos que eu me lembro. E depois do almoço já era hora de brincar, era hora de fun time o tempo inteiro, né? Então a gente brincava de esconder, subia em árvore, comia tangerina do pé, comia xinxim. A gente brincava de xinxim, é tipo uma laranjinha desse tamanho e ela é bem azeda. E aí a gente brincava de jogar o xinxim na boca, tinha que morder. E se quem fizesse a primeira careta, perdia. Mas eu, como era menina, eu sempre perdia, porque eu era menor menina, então eu sempre, ai, que nojo, que ruim e tal. E os meninos, você perdeu. Então, geralmente eu perdia nas brincadeiras, né? Até porque eles eram mais velhos e mais fortes. Mas assim, foi uma infância muito legal, sempre fui muito de me divertir, sempre tive muitos amigos, sempre gostei de ir pra escola. Dá pra perceber que eu gosto de falar, né? Então, assim, eu sempre fui muito falante. As professoras, às vezes, diziam pra mim, Jéssica, tudo bem que você gosta de falar, mas um pouco menos, deixa a professora falar também e tal. Então, sempre foi assim, sempre fui muito animada, assim, gosto de estar com pessoas, gosto de conversar. Mas também, por ser filha única, gosto do meu momento, às vezes, sozinha, mais introspectivo, minha privacidade e tal. Mas, assim, de pequena fui sempre muito de farra. Mas acho que a culpa é mais dos meus primos do que minha. Você lembra de ter tido alguma experiência com Deus quando era criança? Sim, como eu cresci nesse meio, como os meus pais são cristãos, são pastores, então eu sempre cresci vendo Deus agindo na vida das pessoas, vendo as pessoas se convertendo, e eu olhava para aquilo assim, eu achava sempre tão lindo, porque as pessoas vinham todas arrebentadas, com tristeza, com problemas, e elas vinham para a igreja, se derramavam diante de Deus e aceitavam o que a Bíblia dizia. E eu vi a transformação na vida delas e eu comecei a desejar aquilo para mim também. E eu também fui criada indo em culto infantil, eu sempre fui ensinada desde pequena na palavra de Deus, então eu sempre quis isso. E quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu falei para minha mãe que eu queria me converter, que eu queria aceitar Jesus. Que legal. E aí o pastor da igreja onde a gente estava indo foi até lá em casa, explicou o plano da salvação para mim, e eu me lembro que eu aceitei Jesus sentada no sofá da minha casa, estava com o uniforme do colégio. E aquele foi assim o dia que marcou a minha vida, foi o dia em que eu deixei Jesus vir, fazer morada no meu coração. E desde então eu nunca me decepcionei nenhuma vez com ele. Eu já o decepcionei algumas vezes, mas ele nunca me decepcionou. Foi a melhor decisão que eu tomei. E com o Espírito Santo, você lembra de ter tido... Com o Espírito Santo, eu via as pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo e eu almejava aquilo. Mas eu não sei porquê, eu tinha meio que um bloqueio. Eu achava que aquilo não era comigo. E aí eu fui me abrir mesmo, assim, aceitar o batismo com o Espírito Santo quando eu tinha quase 16 anos.
e oraram por mim na igreja, e puseram as mãos, como fala na Bíblia, né? E eu sei que eu recebi o batismo com o Espírito Santo na hora da imposição de mãos, mas eu só fui falar em língua, só fui ter evidência em casa, sozinha, porque eu, né, assim, fiquei meio Pra assim, se meio soltar, travada, tudo. mas desde então eu tenho tido experiências com ele, assim, o Senhor tem falado comigo, tem dado promessas na minha vida, usa pessoas para vir entregar sempre a mesma palavra. Então, assim, eu sempre, desde que eu deixei o Espírito Santo agir mais e mais na minha vida decolou, né? Eu não poderia fazer nada do que eu tenho feito hoje se não fosse a presença do Espírito Santo na minha vida. E hoje você é uma missionária, inclusive está aqui na Nova Zelândia como missionária. Quando que você recebeu esse chamado de Deus na sua vida? Bom, na verdade o chamado foi desde criança. Tinha uns 6 anos mais ou menos e eu estava dormindo numa reunião de oração onde os meus pais estavam. Estava dormindo na reunião de Eu oração? estava dormindo, eu era criança, tinha uns 6 anos. E era tarde da noite e uma profeta chegou e disse assim para minha mãe e para o meu pai: assim diz o Senhor, eu tenho um chamado na vida dessa criança e vocês precisam ter cuidado como eduquem ela sempre dentro da palavra, sempre nos padrões bíblicos, porque quando ela for grande eu tenho um chamado na vida dela e eu vou usar ela e vou levar ela para lugares que vocês não imaginam. E depois, conforme eu fui crescendo, mas assim, eu não cresci na pressão disso, os meus pais nunca me pressionaram a isso, porque quando Deus fala, Ele cumpre no tempo dele, né? E eu sempre cresci com sabendo que algum dia algo ia acontecer, é uma coisa que ninguém precisa te dizer. Isso tá lá dentro, assim, sabe? E eu sabia que ia chegar um momento na minha vida em que Deus ia me chamar para a obra mesmo. Só que chegou um período assim que eu achava que talvez isso tudo era muito louco, que não ia acontecer, porque eu fui vendo os anos se passando e eu terminei o 2º grau e as coisas não aconteciam, e eu fui para a faculdade e as coisas não aconteciam. Qual faculdade você fez? Eu fiz primeiro biologia, mas daí eu não me encontrei, e depois eu fui fazer publicidade e propaganda. Você terminou biologia? Não, biologia eu fiz 3 semestres e publicidade e propaganda depois, então daí eu me formei. E quando eu estava assim com a vida estabilizada, estava com um emprego bom, estava terminando a faculdade, quando eu achava que talvez tudo isso fosse só assim um devaneio coletivo meu e da minha família, então finalmente Deus abriu as portas e eu me formei em dezembro de 2005 e em fevereiro de 2006 eu já estava morando em Belo Horizonte, fazendo o Seminário Teológico Carisma, que é um seminário da Igreja Batista da Lagoinha. E lá eu fiquei por 2 anos, foram os melhores 2 anos da minha vida até agora, assim, porque eu fui me descobrindo em Deus, fui descobrindo o meu chamado. Deus foi falando comigo através da palavra, cada aula eu ia me encontrando, cada palavra, cada pessoa que se levantava e vinha e trazia uma palavra de Deus para mim, sabe? Eu comecei a orar mais ao Senhor, comecei a buscar mais a Deus, comecei a conhecê-lo cada vez mais e cada vez melhor. E isso foi brotando no meu coração, cada vez mais o desejo. Eu entendo que eu precisava desse tempo de preparação, eu precisava aprender mais de Deus, porque a gente não pode dar o que a gente não tem. Então eu fui me encher de Deus, conhecer a Deus como Ele é, fui ter as minhas próprias experiências, fui andar mesmo com as minhas próprias pernas em direção a Deus. E nesse período Deus foi colocando no meu coração mesmo amor pela obra, desejo, foi delineando o que eu ia fazer. Eu tenho um chamado para ensino, né? Hoje eu ensino a palavra, que é uma responsabilidade muito grande, porque você ensina primeiro pelo exemplo. Então eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso crer na Bíblia e primeiro colocá-la em prática na minha vida, para então ter autoridade para ensinar. E depois desses 2 anos, então, eu, com a ajuda de mais 2 missionárias, né, porque no Reino de Deus a gente não faz nada sozinho. Nós abrimos então essa escola, está lá em Blumenau hoje, a EDM ABA, a Escola de Desenvolvimento Ministerial da Igreja ABA. Nós já estamos no 4º ano de ministério, nós estamos formando pessoas mesmo para trabalhar na obra de Deus. Nosso objetivo não é formar teólogo, não é formar pessoas que vão discutir a Bíblia. O nosso objetivo é formar pessoas que vão viver a Bíblia, que vão experimentar a Deus no dia a dia, para dar o seu exemplo e para servir mesmo, né? Nosso lema é nós servimos para servir. Nós precisamos servir uns aos outros com os nossos dons, com os nossos talentos, com aquilo que a gente tem, né? Esse é o mais importante, é servir a Deus servindo ao próximo. E
como é que você veio parar aqui na Nova Zelândia? Muitas pessoas têm chegado até mim ultimamente e têm dito assim: Deus me manda te dizer que Ele vai te levar para lugares no mundo que você nem imaginava que você conheceria. Que legal. E a Nova Zelândia é hoje esse cumprimento dessa palavra de Deus, porque quando Deus fala, Ele cumpre. E eu, mesmo tendo um primo morando aqui, eu nunca tinha imaginado em vir para cá. Nunca tinha me passado na cabeça. Eu tenho sonhos de conhecer Nova York, Jerusalém, mas Nova Zelândia, eu confesso que nunca passou na minha cabeça. E quando de repente abriu as portas para eu vir para cá, eu entendi que era de Deus. E eu vim. E eu estou aqui hoje, apesar de ser um lugar lindo, de eu estar fazendo também turismo, mas assim, minha principal função aqui hoje é servir, é ajudar. Então eu estou aqui na igreja ajudando no que eu posso, onde abre uma porta para eu ajudar, é o que eu estou fazendo. E eu tenho visto que eu tenho crescido como pessoa, eu tenho crescido como cristã, servindo as pessoas, né? Porque, na verdade, esse é o evangelho de Jesus, né? Nós servirmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. E de quebra, estou aproveitando tudo que tem de bom na Nova Zelândia, que Deus também é bom, né? Que quase não tem nada bom na Nova Imagina. Zelândia. E na sua opinião, o que é mais importante na vida de uma pessoa? Olha, na vida de uma pessoa ou na minha vida, o que eu acho mais importante é nós conhecermos a Deus e nós nos conhecermos nele. Porque Deus foi quem nos criou. Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou, melhor do que eu mesma. Ele sabe as minhas reações futuras que eu ainda não tive. Então, algo que eu considero de extrema importância na minha vida e que eu acho que é importante na vida dos outros é você conhecer quem você é em Deus. E o único jeito de conhecer quem você é em Deus é conhecendo a Deus. E o único jeito de conhecer a Deus é tendo intimidade com Ele e com a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela não é só um monte de letras. Ela é Deus falando comigo. Então, quando eu leio na Bíblia quem eu sou em Deus, eu me torno uma pessoa melhor. Eu me conheço. E aquilo que em mim é característica ruim, Deus tem o poder, através da sua palavra, de transformar em característica boa. Tem um versículo que fala que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Porque Deus não cabe na nossa mente. Então nós precisamos ter uma vida de conhecimento de Deus para que nós possamos nos conhecer e sermos cada vez melhores. E eu procuro isso na minha vida. Eu procuro conhecer a Deus mais e melhor. E eu procuro conhecer mais e melhor quem eu sou nele, o que eu posso ser nele e através dele. E as pessoas que estão nos assistindo em casa, o que você diria assim? Vamos dizer, a pessoa nunca teve um contato com a palavra de Deus, com a Bíblia, tem uma empoeirada lá na sua sala ou aberta lá no Salmo 91, e ela agora ouviu o que você falou e está com vontade de conhecer a Deus e de ler a Bíblia. Por onde ela começa? Ela deve comprar um livro anexo para estudar? Ela deve ir a algum lugar? O que você diria assim? Eu digo que a Bíblia explica a Bíblia. E que a Bíblia é o único livro que o autor trabalha em quem está lendo nele. Então, eu daria o seguinte conselho. Com a Bíblia na mão, ache a divisão entre Antigo e Novo Testamento. No Novo Testamento, ele vai começar com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ache o 4º livro, que é o livro de João, e comece a ler o livro de João. Leia o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. É o conselho que eu dou, que lá Jesus explica quem ele é, para que ele veio e quem nós somos. Perfeito. Legal, muito obrigada, que Deus te abençoe muito, muito preciosas as tuas palavras. Muito bom te conhecer também aqui na Nova Zelândia, você de Blumenau, eu de Joinville, uma cidade do lado da outra. Eu já conheci o seu pastor, já fui na tua igreja e não te conheci, vim te conhecer aqui do outro lado do mundo. Deus tem os seus planos perfeitos. É Deus. Prazer Legal. Conhecer vocês, prazer falar com vocês, que Deus abençoe. Legal. Experimente Jesus e que Deus te abençoe.